Mas eu acho muito legal isso na teologia americana, ou, né, esses autores que se Os bicam. dois são canadenses, eu acho, né? Ainda tem essa ainda. Ah, não sei. O Os dois Smith é são feios. canadense, o Van Hooser acho que é canadense também. Os dois são feios pra caramba. Ou o Só Coises perdem, é né, canadense, né? Não, talvez o Van Hooser não seja. O eles Coises só é são mais canadense. bonitos que o Philip Yancey, mas assim, cara, e o que o John Piper. O Philip Yancey e o John Piper deviam ser amigos na faculdade, que eles são muito parecidos, sacanagem. Mas assim, eu acho muito legal, cara, essa galera assim que se bica, mas Não, o assim, é Van do Hooser é estilo. americano. É Aham, americano? é. E o Smith é canadense? Que eu saiba. E será que eu tô É. errado também? É porque ele é da faculdade lá do Canadá, né? Enfim. Cadê o Igor Miguel pra falar de onde que é o Will Smith? Não, o que é o Will O... Smith? Tira O- meu nome da sua boca. Tira o nome da minha esposa da sua boca. Splash! Não, mas só pra você Não, dar esse o James raciocínio. Smith é canadense, sim. Canadense. É. Que ele é do Regent College lá, né? Que ele dá aula, né? Eu tô confundindo o Van Hooser com o Coises. O Coises é Hum. canadense. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, não tem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É. Ô, mas só pra terminar o Ca- raciocínio, eu acho muito legal que a galera, né, se bica, mas é na classe, é com argumentos, Não, o entendeu? Coises também não é canadense. Desculpa. Ô, Cacau, roda a vinheta, Rafa, roda Não, a vinheta. fala aí. Agora eu cansei. Eu Não, quero saber. não, mas tu sabe o que eu vou falar, no sentido de que a galera se bica, mas a galera se respeita, escreve, não Ah, fica sim, é. tweetando e mandando indireta, escreve livro pra rebater o Cara, mas cara. no Brasil tem um pouco isso também. Assim, escrever livro menos no É Brasil. porque é Mas difícil assim, lançar livro no a Brasil. turma quebra o pau são mais os fãs da galera do que a galera mesmo. Tem isso Entendeu? também, tem isso. O cara, assim, figurão, é difícil ele bater de frente com o outro. Agora, os fãs, mano, O nossa. fã, o fã é punk, o fã é Aí punk. Mas, xinga, aí cai, desce o nível. Assim. então, ó, se você é fã aqui do Bibotalk, do BT Papo, não brigue com os outros por nossa causa. Vamos deixar essa mensagem aqui de paz, tá bom? Vamos deixar essa. Porque, olha, cada vez os ícones de paz, né, estão ficando mais complicados, né? Um abraço pro Dalai Lama, roda a vinheta. Meu Deus do céu. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo aqui no nosso canal no YouTube. Talvez esteja rolando também aí como podcast nas plataformas digitais. Não sabemos quando isso vai acontecer. Talvez já esteja acontecendo e a gente não sabe. Mas o importante, senhor Cacau Marques, é a galera que nos acompanha toda sexta-feira às 11 horas da manhã aqui no YouTube. Não que os outros não sejam importantes também, Bibo. Calma. Os Desculpa, do YouTube são foi mal. importantes, mas os Spotify É, são importantes também. não, Os que tudo é extraem o importante. áudio e mandam pelo WhatsApp são importantes também. Será que alguém faz isso? Obrigado, obrigado, muito obrigado, obrigado, muito obrigado. É que eu digo que a pessoa que ouve aqui no YouTube, ela tem essa preocupação. Cara, agora falando sério, eu já ouvi gente assim, cara, eu ouço teu podcast no Spotify, mas eu sei que o Spotify não paga nada pra vocês. Então eu, de vez em quando, abro o canal no YouTube e deixo os podcasts rodando lá. Muito Boa. obrigado. Olha só que Exatamente, olha aí. conscientização. Muito Então, obrigado, gente. realmente, vocês do YouTube são mais importantes. Eu não sabia desse detalhe. Eu não sabia. Tem assim, o pessoal gente, nós somos um canal pequeno aqui no YouTube, a gente não dá pra gente viver do YouTube, né, Não. infelizmente. Mas assim, é claro que a cada 2 meses entra uma comissão do YouTube aí e tal. Cara, né, você consegue pagar um negocinho aqui, você compra um equipamentozinho ali, é legal, é uma benção. Não dá pra viver disso, mas a gente faz aqui com amor e claro, né, a gente consegue estar aqui por conta dos mantenedores, por conta do quem? De quem? Dos alunos da Escola Bibotalk de Teologia, né, galera que estuda teologia com a gente, sério, vem estudar teologia com a gente, você vai aprender muito, porque eu e o Cacau ali, a gente tem vários módulos e aulas ao vivo, tem outros amigos nossos também que estão aí dando aula na EBT, muita coisa boa, enfim, a gente não para de preparar coisa boa. E amanhã, senhor Cacau, amanhã estaremos em São Paulo, dia 15 de abril, a gente vai estar nesse BTD aí, o primeiro BTD. Não sei se tem vaga ainda, né? Dá uma entradinha no link aí, que se tiver vaga, você cola lá com a gente. Lá tem todos os detalhes no link. Vai ser muito bom encontrar vocês aí na ICC, Igreja Cristã Conselheira, que está promovendo este BTD. E claro, né? Vai comprar na Amazon, Cacau, né? Só encerrando o jabazinho aqui. Afinal, é isso que paga o BT Papo, são essas propagandas, né? Compre na Amazon pelo link do Bibotalk. bibotalk.com/Amazon é o jeito de você aí comprar na Amazon e ainda assim gerar uma comissão para nós, que não lhe custa absolutamente nada, na dica de nada. E claro, né, Cacau? Siga a gente aí nas redes sociais, que a gente sempre está interagindo. O Cacau agora um pouquinho mais presente também no Instagram, que é muito esforço, né? Muito esforço, muito esforço. O
Cacau gosta Essa do ódio semana eu fiquei um destilado no pouco. Twitter. Não, essa semana eu fiquei um pouco off, tava muito ocupado. Agora, talvez. A Vamos ver, Páscoa, vamos né? ver. A Páscoa. Vamos ver. Tudo pode Tá. mudar depois do nosso BTD amanhã, porque Hum. vamos falar sobre sociedade Aí. cansada, redes Ixi, todo mundo sociais. cancelando rede social, hein? Acho que tudo pode mudar mesmo. Sensacional. Cacau, hoje vamos responder a pergunta de uma ouvinte, de uma seguidora, enfim, de alguém que está com uma dúvida acerca da santidade. Lembrando, gente, manda a sua dúvida aqui no comentário que a gente seleciona algumas, tá? A gente não consegue responder todas e tal. A gente um dia vai fazer um BT Papo, Cacau, respondendo várias. Tipo assim, tipo pá, Boa pá, ideia, pá, pá. boa Entendeu? ideia. Mas não desanima, comenta aí, comenta a É. sua dúvida, tá bom? E não fica triste a gente não responder a sua pergunta. Sim, mais uma coisa. É mais fácil pra gente se a sua dúvida vier mais curtinha. E Hum. não, a gente aprecia muito a explicação que vem, né? A gente aprecia muito, mas às vezes se vir mais direto assim. Quem sabe você não faz a dúvida e depois responde a sua dúvida com uma explicação. Mas uma outra coisa que eu quero dizer, a Hum. gente olha mais no Instagram, né, Bibo? A gente olha mais no Instagram, quando você É, pega lá uma caixinha nossa e uma coloca lá, a caixinha, gente olha mais, é. Mas então, eu catei já umas 2 dúvidas aqui do já, comentário do aham, YouTube, tá, já é. catei e já tá na fila de produção. Cacau, vamos abrir a real aqui. Gente, nós não somos, especialistas em teologia, que a gente sabe de tudo, de todos os temas e tal, não dá. Pode Então tem quase tudo. algumas quase tudo, mas não tudo. Tipo assim, então tem tema que a gente olha a pergunta e a gente não sabe responder de bate-pronto. Aí A a gente tem que gente estudar. precisa estudar e tal. Então, e como a gente tem também uma rotina muito, né, o Cacau, para quem não sabe, é professor de seminário, professor de escola, pastor local e ainda integrante do BT Cash. Então, Ator, e eu modelo, dançarino. Não, mentira. e olha aí, né, e tem o OnlyFans ainda, né, que o pessoal não faz, que é da barba, né, só da barba, OnlyFans da barba, que é Vou a fazer parte do corpo que ele mais cuida. um canal de beard care, assim, no Cara, YouTube. eu não duvido que tem OnlyFans de barba, sinceramente, porque se tem Cara, OnlyFans de pé, eu mano, nem sei o que que tem nesse negócio, mas eu sei que no não, YouTube tem muita gente que produz conteúdo sobre barba e eu já fui ver alguns pra saber como cuidar melhor. Tá desse olha aí. jeito, poderia estar pior. Sabe quando eu poderia me preocupar com a minha barba? Quando eu apareci no programa do Bial, porque, mano, eu apareci no programa do Bial lá na Globo com uma cara de gente que não toma banho, irmão, que é Não, mas você estava sensacional. bem, não estava, você estava bem, Não, o fica conteúdo tranquilo. garantiu, mas a minha aparência estava muito de quem não toma banho. Mas enfim, o assunto não é esse. Cacau, a nossa seguidora, a nossa web espectadora, está na dúvida acerca do tema da santidade, tá? Isso. Ela disse o seguinte: eu acabei não botando a dúvida dela aqui, Cacau, vou pegar como eu mandei para você aqui no na nossa conversa do WhatsApp. Levítico 19:2 é um imperativo para ser santo ou uma promessa de santificação pela relação com Deus? Ou seja, o ser santo, vou colocar o banner aqui para vocês perceberem, né? O ser santo, Cacau, é uma promessa ou é um imperativo? Como é que a gente entende aí esse lance da santidade? Vou até colocar o texto aqui, ó. Esse é o texto, Levítico 19:2. Dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. E isso a gente sabe que vai reverberar em vários momentos, em vários lugares, né, Uhum. da Bíblia Sagrada. Isso vai ecoar também na boca de Jesus, o sede santos, né? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial também é perfeito. Paulo vai trazer também essa ideia. Pedro, A ideia 1 da Pedro 1. santidade, 1 Pedro, enfim, grosso modo, gente, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela evoca, ela conclama o povo do Deus Santo a ser também santo. Uhum. Agora, isso é um imperativo ou isso é uma promessa? Porque conforme me relaciono com Deus, então essa promessa se cumpre na minha vida. Olhando para a câmera, senhor Cacau, como é que você responderia essa dúvida? Entonces, vamos lá. Nossa, Primeiro então. que esse texto, ou essa frase em Levítico, ela aparece mais de uma vez no livro, tá bom? No decorrer do livro, com algumas alterações, mas às vezes dessa maneira também. Mas ela aparece, ela se repete de maneiras diferentes nesse livro aí, tá? A questão da santidade é uma questão muito importante no livro de Levítico, né? E o primeiro olhar sobre esse texto aqui é um olhar ou a primeira percepção que a gente tem quando olha esse texto de Levítico
capítulo 19, versículo 2, é a da santidade num sentido como um imperativo mesmo, né? Olha, sejam santos, busquem a santidade, sejam santos. É, então, a primeira impressão é essa. Mas aí a gente precisa entrar num entendimento anterior. O que é a santidade de Deus? Depois, por que, que a santidade do povo é importante em Levítico? E Uhum. aí sim a gente vai entender como que essas duas coisas aí que ela colocou como alternativas na pergunta, Uhum. elas se relacionam. Porque as duas estão presentes na visão cristã de santidade, tá bom? As Boa. duas estão presentes. Só não te empolga que o programa hoje tem que ser mais curto, que daqui a pouco a gente tem aula ao vivo da Escola Bibotalk de Teologia. Senão, Não, gente, vai tranquilo, senão ele vai que tranquilo. vai. E a gente tem um BTcast muito bom sobre santidade em Levítico, inclusive, Cacau. Olha aí, Que é isso? esse eu não Vai ouvi, vai cara. vai falando aí que eu Esse vou eu não ouvi. procurar. Procura aí. Então, olha só, o que que é a santidade, né? A santidade, ela é uma palavra, né, mas que reúne uma série de significados. No caso de Deus, né, a santidade é uma característica desse Deus, uma característica que coloca esse Deus como único, tá bom? Ele é o santo. Também coloca esse Deus numa expressão da sua perfeição moral. Ele é santo do ponto de vista moral também. Ele faz tudo que é correto. Ele faz tudo que é bom. Mas a santidade, ela aparece no Antigo Testamento como uma coisa que é boa, mas também é perigosa, né? Ela é boa, mas é Uhum. perigosa. Eu gosto do exemplo que o pessoal lá do Bible Project dá de santidade relacionando com o sol. Você já viu, Bibo? Não, não, eu acho que É, alguém já comentou, cara, sobre isso. eles falam assim: o sol é uma coisa boa, você recebe o Uhum. calor do sol, a energia, a luz e tal, tudo bem, né? Só que se você se aproximar muito do sol, o que que vai acontecer? Vai Você dar vai ruim. se queimar. Então é bom, mas é perigoso. Então Exato. imagina a santidade de Deus dessa maneira, né? Como uma coisa boa, mas perigosa. E isso aparece no texto bíblico de várias maneiras. Um exemplo muito interessante aqui no livro de Êxodo mesmo é quando o povo peca por causa do bezerro de ouro, e Deus fala para Moisés que vai abandonar o povo, que vai largar o povo e vai deixar o povo ir só A com o seu mercê. anjo, né? E ele não Uhum. vai acompanhar o povo. E aí, Moisés vai diante de Deus e fala assim: Ô Senhor, se o Senhor não for com a gente, não adianta, a gente quer. Mas Deus fala isso depois de, estando no meio do povo, ter derramado juízo sobre o povo por causa do seu pecado. Ou seja, Deus quase que fala: eu vou embora, porque esse povo não é santo e eu sou santo, eu vou acabar matando esse povo todo, Vou entendeu? chamuscar esse povo todo com a minha presença. Pois é, e aí Moisés ainda fala assim: apesar desse perigo todo, eu quero essa presença do Senhor. Nós queremos, porque sem a presença do Senhor, isso não faz sentido a gente ir até lá. É, Então ela é perigosa, mas é boa. E qual que é o sentido que eu gosto dessa história para falar de santidade? Por quê? Porque Moisés clama que Deus esteja presente no meio do povo, e Deus se faz presente no meio do povo por intermédio dessa requisição de Moisés, mas Moisés clama porque a santidade, ela se manifesta num relacionamento. Até porque em Levítico especialmente, aí a gente lembra que Êxodo e Levítico estão todos dentro da Torá, né? Então é tudo uma sequência. Em Levítico, especialmente, a santidade é uma espécie de condição, mas também de resultado da presença de Deus. exato, a Entende? presença de Deus no meio do povo purifica o povo. Então é isso, Purifica, mas. Senhor. Fala, desculpa. Purifica quem, né, purifica, muitas vezes, punindo, né, na punição, por mais estranho que isso possa parecer, tu entende dessa Uhum. maneira? Né, a Também, punição também. tem efeitos purificadores, né. Também, mas veja, ele está tanto no início quanto no fim. A santidade, Uhum. ela tanto está como condição para a presença de Deus no meio do povo, então elas são quase que Aham. termos para essa comunhão divina. Então assim, olha, e aí vamos lembrar, não é que Deus falou: "Ó, primeiro se santifica, depois eu me relaciono com vocês". Não, Deus Exato. foi lá e tirou eles do Egito. Começa com a ação divina. Isso. Independente de como eles viviam, o que eles faziam, Deus foi lá e tirou-os Exato. do Egito. Mas uma vez que eles são o povo eleito, escolhido na graça livre de Deus,
Tá tudo bem aí, Bíblia? Deu uma travada Cara, aqui? deu uma travada, mas continua, segue aí, eu tô te É, ouvindo. tá. Uma vez que Deus escolheu esse povo na sua livre graça e traz eles para ser o povo eleito, Deus então agora coloca termos para essa habitação dele no meio do povo. Ele diz: olha, eu vou me relacionar com vocês dessa maneira. Vocês, assim, é uma visão de comunhão mesmo, é uma visão de partilha de alimento, de habitação comunitária, de Deus se fazendo vizinho daquele povo, entendeu? E eu me farei vizinho desse povo, eu escolho esse acampamento para me mudar para ele, para estabelecer minha casa nele, porque este povo tem as características que são tanto fruto desse relacionamento quanto são condição para que eu esteja aqui. Então, essa história de Moisés clamando para que Deus esteja no meio do povo, ela nos dá isso, porque ele está dizendo: Senhor, nós queremos você. Entendeu? Nós queremos você. Nós não Boa. somos um povo santo, mas nós queremos você. O Calbart, para citar mais uma vez, a gente precisa, sabe do que, Bibo? A gente precisa do selo Calbart. Sabe? Igual tem no Sim, o Nerd selo Office. babaca. Sim, Toda vez que sim. eu falo Calbart, mas Calbart. Rafa, precisamos desse selo urgentemente. Galera, já vou Mas, aparecer, tá? Deu um problema na minha câmera aí. Pra quem tá ouvindo, é isso aí. No YouTube, às vezes para a minha gente, câmera. todo mundo Hum, comenta o quão o Bibo é bonito aqui. Porque é. ele tá reclamando de que ele apareceu feio no Bial. Agora ele escondeu a sua face, ó. Foi embora. Tô Então só aqui, eu ó. aqui. Não, apareci, Comenta aí apareci. embaixo, põe assim, ó, Bibo, Bibo, você é Bibo bonito, não gato, nos abandone. Bibo Bibo gato. gato. Teu gato. Não, teu gato é outra coisa. Não, gente, tá Mas aqui, ó, olha tá só, tudo certo. Vai lá, o Cacau. Calbart, no início da carreira teológica dele, Selo Calbart. ele deu uma palestra, uma série de palestras que depois virou um livro, um comentário sobre Efésios. Ó. Se você encontrar em português, ou se encontrar em biblioteca de seminário, geralmente um comentário de Efésios escrito Bart, geralmente não é do Calbart, é do filho dele, tá? Mas é excelente, dizem. É muito bom, não, é muito bom. Mas o Calbart tem um livro que não é exatamente um comentário sobre Efésios, mas é uma série de palestras sobre Efésios. E ele vai definir santidade nesse livro como um relacionamento com Deus. Ele diz: santidade é um relacionamento com Sensacional. Deus. E isso é uma coisa muito legal, porque em Levítico faz todo sentido. É o Deus que habita no meio do povo. Então, quando ele diz sede santos porque eu sou santo, veja que tem uma relação de identificação. Deus fala: a minha característica única de santidade, ela deve ser transmitida a vocês. Ou seja, vocês devem se formar segundo a minha característica. Mas ao mesmo tempo, é ele que opera dessa forma, é ele que age para que o povo seja feito desse jeito, entendeu? Então, Sim. quando você pega, a gente citou lá 1 Pedro, né? Quando você pega lá 1 Pedro, e ele vai estar muito preocupado, especialmente no capítulo 1, capítulo 2, sobre a santidade, você vai perceber que Pedro fala exatamente isso, que é um Deus que age e que promove essa santificação, Tu ao lembra o mesmo texto de tempo que 1 ele Pedro? clama. A repetição aí, a citação é o versículo 16, né? Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, né? Mas se você Uhum. olha antes, olha só o versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo que fizerem. Então, olha Uhum. que coisa 1 Pedro o quê? curiosa, né? 1 Pedro 1, 15 e 16. Legal. Ele é que nos chamou na sua santidade. Ao mesmo tempo que ele é que age dessa forma, ele também nos desafia a sermos santificados, né, a nos santificarmos. Uhum. Isso é uma Uhum. coisa muito bonita na maneira da gente dar. Uma outra característica disso que eu lembrei agora, quando você olha lá o Salmo 23, tão famoso, né, diz lá que Deus nos guia no caminho da justiça por amor de seu nome. Ou seja, ele Boa. nos conduz em santificação, ele nos conduz em retidão, mas ele faz isso por amor do seu próprio nome, porque esse povo é o povo que carrega o nome de Deus, né? É o povo que se chama Sensacional. pelo nome de Deus. Então ele precisa ser, ele é que, vamos dizer assim, dá testemunho da santidade de Deus. Então, por amor ao seu próprio nome, Deus guia esse povo e assim o nome de Deus é exaltado através desse povo. Isso é uma característica bonita. Então, a gente entendeu que é santidade, a gente entendeu por que é importante a santidade em Levítico, e agora a gente pode entender como essas duas coisas se relacionam. É uma condição ou uma promessa? Né? É a condição que ela usa na pergunta? Como é É que é? imperativo ou promessa. Imperativo. Isso. Uhum. É um imperativo ou uma promessa? É imperativo e é promessa, né? Exato. Até porque Porque a não, é isso, porque Deus não vai pedir algo
que a gente não possa dar. E aí ele sabe que a gente não pode dar. Então ele É. capacita a gente para tal. Perfeito, perfeito. Quer ver? Olha só, olha no Ministério de Jesus, vamos olhar no Novo Testamento para aplicar isso para a igreja, né. Jesus Boa. faz uma série de desafios à santificação para o seu povo. Ele vai dizer, por exemplo: "Quem ouve as minhas palavras e não pratica é como aquele que constrói a casa sobre areia", né. Ele vai fazer, desafios éticos, ele vai chamar o Exato. povo para agir segundo o que ele faz. Ele vai dizer: "Ame ao próximo como eu vos amei". Então é semelhante, né, "Sejam santos como eu sou Uhum. santo, ame o próximo como eu amo". Então ele vai fazendo essa relação, ele vai agindo dessa maneira. Só que ele diz lá em João, no capítulo 15, que sem ele nós não podemos fazer nada. Que quem dá Exatamente. fruto é quem dá nele, que ele é que promove as obras da santificação, ele é que promove o fruto, né. Sem mim nada Então, podeis fazer. pois é, e isso é muito importante para a nossa compreensão de santidade prática, a nossa compreensão de santidade no nosso dia a dia e nas nossas igrejas. Porque às vezes a gente olha a santidade como um resultado de uma prova. E Deus como um examinador, ele entrega a prova para nós e aí a gente responde, aí Deus pega e fala assim: "Santo", né. Tirou Gabaritou aí, esse aí é é, santo, hein. Esse aí é semi-santo. você tá aqui com sua nota é É, santo, ou sua nota exatamente. é imoral, ímpio, Ou né, selo santo do desobediente. pau oco, tem também O esse. cara põe assim D, você tirou D de desobediente, ou você Exato, tirou C de santo. C de santo, você entendeu? C de santo. entendi. Ai, 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 a galera de letras pira. Vamos lá. Mas aí, olha só, e não é isso, não é isso, não é como se Deus estivesse nos testando a fazer aquilo para saber se a gente tem condição ou não dessa questão. Deus é muito mais semelhante, e aí eu gosto dessa imagem, eu acho que eu já usei ela no BT Papo aqui, mas se eu não usei, eu vou usar ela agora. Ela é Use. muito mais parecido com um pai ensinando um filho a andar de bicicleta. Acho que ele já falou mesmo, né? Já usou, aham, mas pode falar que ela É. é Não sensacional. é que o pai tá ensinando o filho a andar de bicicleta, ele tá conduzindo esse filho. Cada derrota do filho é uma algo que o pai sente, cada falha, vamos dizer assim, cada queda, Uhum. é uma coisa que o Aham. pai sente, mas o pai tá ativamente ajudando o filho a pedalar, né. E há uma Uhum. dependência disso, o filho não pode sozinho aprender a pedalar. E o pai já sabe pedalar, não adianta nada, vai falar: "Ah, quer saber, você não consegue, deixa que eu mesmo pedalo". Não, porque aí você não fez o propósito. Deus não tá dizendo assim: "Quer saber, eu sou santo, você não", né. Não, Exato. eu quero te santificar, eu quero te fazer semelhante a mim, que você pedale assim como eu Uhum. pedalo. Sede Uhum. ciclista como eu sou ciclista, entendeu? Uhum. É mais ou menos Uhum. isso. Então, isso é a maneira que Deus age em nós. E ele usa os seus meios para fazer isso. E os seus meios estão na lei, conforme ele dá para o povo, na liturgia, que tinha uma lição muito importante para a santificação, sobre pureza, sobre habitação e presença na presença de Deus, né? Estar na presença de Deus, e na constituição desse povo com a sua própria palavra, tá? Uhum. Mesmo no período do Êxodo, você vai ver em Números, por exemplo, Deus levantando pessoas com o seu espírito para julgarem, assim como Moisés julgava. Você vai ver depois Deus dando profetas para falarem a palavra e corrigirem o povo nos seus maus caminhos. Então vai sendo toda essa formação do caráter de Deus em nós, e agora, no sentido da igreja, a formação do caráter de Cristo em nós, porque em Cristo nós conhecemos a Deus, né? Uhum. Revestidos do novo homem, nós nos fazemos a semelhança daquele que nos criou, da imagem daquele que nos criou, né? Então, Legal. esse mover de Deus de santificação em nós é tanto um imperativo quanto um promover dele no nosso coração. E Uhum. aí, quando você vai viver sua vida de santidade, veja, você nunca está diante de Deus como um reprovado. Eu acho que essa é a aplicação prática mais importante agora. Você nunca está Sensacional. diante de Deus como um reprovado. Deus não vai me receber porque eu não tenho condição de estar diante dele. Isso aí ele já sabe, isso aí não importa. Você está diante de Deus como alguém que precisa dele, que precisa de ajuda. Você se aproxima de Deus para que Deus faça a obra em você. Então, Deus não está ali te reprovando o tempo todo, né? E dizendo, não, nem vem porque você é pecador, né? É. Ele está agindo em você e te moldando. Então, vá a Ele. Ao invés de você falar assim, nossa, eu preciso arrumar tudo isso na minha vida antes de ir a Deus. Não, vá a Uhum. Ele para que Ele vá arrumando a sua vida, entendeu? Exato. Eu acho que essa é a grande questão que o povo, não consegue lidar com Deus, que a gente se perde muito nos imperativos e indicativos, né. E a gente se cobra demais naquilo que Deus pede de nós. E de fato Deus Uhum. espera algo do seu povo. A gente até tem um BTcast muito legal, que é o BTcast 331.
É muito legal esse BTcast. Vou até botar na tela Uhum. aqui para quem está vendo no YouTube, tá? Deus espera sim algo do seu povo. Sim. BTcast Uhum. 331. Tá bem legal esse podcast aí, como vocês podem ver. Então, é claro que Deus espera, só que, gente, ao mesmo tempo que Deus espera, eu espero que tenha ficado claro para vocês, que aquilo que ele espera do seu povo, ele o capacita para tal. Se a gente lê o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, mano, é muito difícil nós vivermos a integralidade do Sermão da Montanha. Uhum. Mas o Espírito Santo nos ajuda, né? É, Porque transcende, é uma coisa é é transcendental mesmo, é isso. transcendental, não é na nossa força, não é na nossa piedade, no nosso jejum, na nossa oração, não, essas coisas claro que podem ser meios e indicam que nós queremos que Deus nos santifique e que Deus, sabe, nos ajude a cumprir o que ele espera de nós. Só que não é isso, essa garantia de que Cristo já garantiu, né, eu acho muito legal isso que o Cacau fala, que a gente já chega diante de Deus perdoado, já chega santificado. Quem está em Cristo já está santificado. É a Exato. mesma ideia da justificação, né? Por exemplo, a justificação, ela vai ser ela é importante para nós hoje e ela é importante para nós também no futuro. Em que Uhum. sentido? De que as nossas obras são importantes, elas vão ser julgadas por Deus, as nossas obras, mas elas não vão determinar se nós vamos para o céu ou para o inferno. Por quê? Porque a gente já chega diante de Deus com a obra de Cristo. Uhum. Entendeu? E isso é sensacional, então a gente tem que É, descansar nisso, entende? Agora é é. claro que o descansar, né, Cacau, não é tipo, whatever, então já tá a obra de É, Cristo já tá garantida, então eu tô passando na média. é que a gente tem um vício da nossa doutrina salvacionista e conversionista, né? A doutrina que joga todas as dádivas de Deus para o céu. E quando a gente traz as dádivas de Deus para agora, a gente também faz de uma maneira materialista, que também é ruim, né? Então, na verdade, a nossa santificação, a nossa. A palavra sumiu agora. A nossa transformação segundo a imagem de Deus, a nossa transformação segundo o caráter de Deus, é a maneira que a Bíblia nos ensina a desfrutar a vida que nós temos. Isso é muito importante. Santidade, pureza em Levítico tem tudo a ver com vida, e impureza tem tudo a ver com morte. O que Boa. acontece é que quando a gente. E tá certo que em Levítico a gente tá falando de pureza cerimonial e não é exatamente moral, mas isso é um símbolo para essa nossa habitação diante de Deus, como templos Uhum. do Espírito, como casas de adoração edificadas, como pedras nessa templo de adoração a Deus. Então, Deus nos ensina a viver e desfrutar a vida nele, Boa. em comunhão com ele, entende? E escapar disso é cair na idolatria, que é o grande combate da lei ali, é evitar que o povo transforme qualquer outra coisa em Deus. Então, colocando Deus no seu lugar de rei, de senhor, de santo, e aprendendo com ele e caminhando para sermos mais e mais moldados segundo o que ele faz em nós, a nossa experiência de vida não está sendo diminuída, ela está sendo ampliada, entendeu? Boa. Agora, tirar Deus e colocar qualquer outra coisa no lugar, inclusive tentar deixar esse trono vazio, que é impossível, mas mesmo que você queira, fará de você alguém que está desfrutando menos da vida. É semelhante à comparação que nós podemos fazer entre uma estátua e um ser humano de verdade, entendeu? Formalmente, todos são parecidos, a estátua e o ser humano. Há estátuas que parecem até muito mais humanas do que alguns seres humanos aí, né? Porque dependendo do como saiu a harmonização facial da pessoa, a estátua. Ai, meu Mas, Deus. mas assim, ah, você nem parece pessoa, você parece um filtro de Instagram. Cara, eu vi no Mas, avião uma mulher, mas enfim, deixa quieto, vai. mas deixa quieto. Nós estamos cheios de comentários estéticos hoje, né? Então, tudo ali, ó. E nem é por causa da beleza da santidade. Mas vamos lá. Olha só, uma estátua, ela é tão semelhante a um ser humano quanto é possível. Só que ela não experimenta a vida humana, entendeu? Ao Uhum. passo que nós experimentamos essa vida. Quando lá no Salmo 115, né, há essa comparação que o idólatra se torna como um ídolo, ele se torna como uma estátua, e o que serve ao Senhor não é como uma estátua.
Tem Uhum. isso, você vai vivendo menos a vida por idolatrar qualquer outra coisa, mas Deus, que é o doador da vida, nos caracteriza segundo as características dele, e com isso nós nos tornamos mais vivos e não menos vivos. Então, nós deveríamos e devemos deixar esse BT Papo aqui com um desafio final. Pode ser, Bibo? Claro. E lembrando, você se torna aquilo que adora. Olha aí. É, exatamente, exatamente. Mas um desafio final que é: não importa onde você esteja hoje, se você olha para trás e fala, cara, eu já fui tão mais confortável na presença de Deus, eu já fui Uhum. tão mais desejoso de uma vida de comunhão com Deus, ou se você olha para trás e fala assim, nossa, mas o Senhor me tirou de um lamaçal, o Senhor me tirou, né? Não importa onde você esteja agora. Deseje mais e mais a Deus. Busque mais e mais a presença de Deus. Busque em oração, em disciplinas espirituais, especialmente em comunhão, porque a comunhão, na comunhão acontece essa partilha de caráter de Deus entre nós, essa alimentação a partir do mesmo Deus. Busque nisso a formação do seu caráter. Boa. Procura as raízes mais profundas, porque a gente tem um mal muito pior hoje, eu acho, do que no tempo de Jesus, que é a hipocrisia. No tempo de Jesus já tinha hipocrisia, Jesus bateu pra caramba na hipocrisia. Mas hoje a gente tem um controle da narrativa tão grande que a gente expõe o que a gente quer de nós, e nós conseguimos formar toda uma comunidade que só nos vê nas esquinas, sabe? Que Jesus fala Boa. assim: não vai orar na esquina não para não ser um hipócrita. Mas nós conseguimos viver na esquina, só com a nossa imagem pública em rede social. Aí você tem 10 mil contatos em rede social e você acha que você está numa comunidade. Ninguém te conhece profundamente, mas tudo bem. Só que aí você se acha super santo, porque você está cheio de elogios, de gente falando, nossa, mas você, que coisa, você me abençoa muito, tal, tal, tal. Cuidado. Procura as raízes do seu coração. Quem está sentado no trono da adoração da sua vida? Porque ali é que está o seu verdadeiro caráter, formado ou não segundo a vontade de Deus. Deixa as Sensacional. palavras de Deus penetrarem na sua mente e no seu coração, para você ser formado de dentro para fora. E é isso. Eu vou parar por aqui, mas a gente já fica aqui como uma sugestão de BT Papo futuro, nós falarmos Opa. sobre a formação cristã na teologia paulina. Essa coisa do de dentro para fora. Tem muita coisa legal para a gente falar sobre isso. Né? A gente pode Ou ser a um gente complemento pode dessa. exato. Boa, boa, boa. Olha, anotem aí, já cobrem. E gostei dessa se eu for criar uma rede social, vai chamar Esquina. Sensacional. Boa! Pronto, Gostei. Esquina. Sensacional, olha, ó. Aí o Cacau me processa, como o Eduardo Não, Saverini processou o como é que é lá, o criador do Facebook. Aliás, é. rede social do David Fincher, que filme, mano, eu acho sensacional, O amo David esse filme. Fincher é fera demais. Eu não vi esse Eu amo filme, esse mas ele é muito bom. não, tu não viu a rede social, Não, Cacau? não vi. Eu vejo Ah, todo dia, né? gente. Gente, é isso. Obrigado, Cacau, por nos abençoar tanto com a sua sabedoria. Muito Que isso. obrigado. Gente, esse é o BT Papo. Compartilhe, comente, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal. Toda sexta-feira aqui no YouTube, às 11 horas da manhã, sai o BT Papo. E a gente está trabalhando para ele virar áudio também. Talvez até você já esteja ouvindo isso aqui em um áudio, tá bom? Mas é todo um processo diferente e a gente está trabalhando para levar também para as plataformas. É isso. E lembrando, né, Cacau? Gosta da gente? Gosta dessa dinâmica? Vem estudar na Escola Bibotalk de Teologia, que a gente dá aula ao vivo toda segunda-feira às 19 horas e tem os módulos também lá, uma comunidade no Telegram com sorteio de livros, com mentoria, com, sabe, tirando a dúvida da galera lá, muito legal. O link para você ser nosso aluno tá aqui na descrição deste BT Papo, tá bom? É isso, voltamos à sexta-feira que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu, gente! E o Cacau sempre fica bom, né? De forma inacreditável. Cara, tu sabe que eu acho que é o meu computador, cara, que azucrina a minha imagem? Não tem outra explicação. Chama-se skincare. Skincare. Pois é, pode ser também, cara. Pode ser também. Poxa. Sei lá, mas o meu Mentira, não computador, eu faço sei. skincare, não. O Tu único usa o. care que eu tomo é com a minha barba, cara. Eu cuido É. da minha barba mais do que qualquer outra parte do meu corpo. Olha aí, que, poxa vida, que notícia sensacional.